Nós vamos conversar por videochamada com a médica infectologista, doutora Lívia. Ela faz parte do comitê aqui em Andradas, tem todo um trabalho na cidade, está em Poços de Caldas. Doutora, Andradas chegou à marca de 50 óbitos. Passamos de 2.000 casos de Covid, 2.030 casos, desde o início da pandemia. Essa explosão de casos já era esperada nesse início de ano? Nós observamos que teve, né, que começou a ter um aumento do número de casos a partir dos feriados do ano passado, né, quando as pessoas começaram a circular mais e com as festas de fim de ano isso se intensificou. Então, em janeiro nós tivemos mais casos e agora em fevereiro e março nós atingimos, vamos dizer, a pior fase da pandemia, com o maior número de casos, pacientes graves. Isso pode ter muito a ver com esses deslocamentos, né? Com as pessoas realmente não cumprindo o isolamento social e também com a circulação da nova cepa, porque provavelmente ela está circulando. A gente acredita que ela está circulando na região, sim. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para a senhora. A gente teve um exame que foi feito aí em Bitura de Minas, confirmou uma mutação. Podemos ter essa mutação aqui em Andradas e em demais cidades do sul de Minas? Sim, nós geograficamente nós estamos muito próximos de do interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo, a gente sabe que a cepa já está circulando, algumas cepas, né? São mais de uma variante, já estão circulando há um tempo. E quanto mais ocorre deslocamento de pessoas, mais o vírus circula. E o vírus circulando, ele vai se multiplicando e aí pode ocorrer essas mutações, que é o que a gente tem visto, que a doença está sem controle no país como um todo. A mutação, ela é mais agressiva, ela é mais forte? Pode ser e pode não ser. Por exemplo, no caso da Inglaterra, ela provou que ela é muito mais infectante e causa um potencial de doença muito maior. O que nós estamos observando com a mutação P1, que é a que teve origem em Manaus, que ela também é mais infectante, provavelmente ela é mais agressiva, porque a gente está vendo pessoas mais jovens adoecerem também. Doutora, a gente tem uma pergunta de um telespectador. O Alexandre Pastre sugeriu um questionamento. Ele publicou nas redes sociais dele: não existe tratamento precoce para a Covid, a não ser se tiver cuidados pessoais, fazer o distanciamento social e vacinar. Infelizmente, um combo de remédios ainda não é suficiente para conter a doença. Qual que é a opinião da senhora sobre o tratamento precoce? Muitos defendem o uso de medicamentos para evitar a Covid-19. Funciona ou não? Isso, para mim, é uma ilusão. Para mim, para toda, vamos dizer, uma boa parte da classe médica, a Sociedade Brasileira de Infectologia, da qual eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Associação Médica Brasileira, né? Então, são instituições que se colocam contra esse tratamento precoce, porque já existem evidências bastante robustas em estudos realizados no mundo todo de que esses medicamentos não têm eficácia. A ivermectina, que é o medicamento da moda agora, né? O único estudo que tem fala que ela, um dos únicos, são poucos estudos com poucos pacientes, tá? E tem um estudo que mostra que ela tem uma ação antiviral. Só que essa ação antiviral é com 20 vezes a dose habitual, né? E se a gente for usar uma dose maior, a gente pode ter uma hepatite medicamentosa, um medicamento que ele pode dar convulsões. E o que a gente está vendo é um uso indiscriminado por parte das pessoas desses remédios, né? Então, zinco, vitamina D, cloroquina, ivermectina, a anita, né? São medicamentos que, assim, não tem nenhuma comprovação científica. Doutora, no caso, é uma realidade já na nossa região, Covid em crianças? A gente tem visto um maior número de crianças contaminadas, mas isso pelo agravamento da pandemia, né? Então, assim, como a gente está tendo aumento do número de casos, também as crianças não são imunes. Vamos dizer que elas são menos suscetíveis, né? O sistema imunológico delas está mais preparado para combater o vírus. Mas quando você tem um aumento do número de casos, você vai ter mais crianças infectadas também. Fora que as crianças, elas estão assim, né? Não todas, mas uma grande parte das nossas crianças estão tendo convívio com outras pessoas, estão nas ruas, né? É difícil você manter uma criança o tempo todo dentro de casa.
Então, eu acredito que pela maior circulação, e também pode estar relacionado com a nova cepa, a gente tem visto, sim, um aumento do número de crianças com o vírus. Doutora, máscara é eficaz? Usar máscara de pano, a de TNT, usar mais de uma máscara, usar duas máscaras, qual que é a recomendação nesse momento? Sim, a OMS já mudou a recomendação dela para o uso de máscaras. A máscara de tecido ela tem que ter pelo menos 3 camadas. Ela tem que ser de uma gramatura boa, então tem que ser uma máscara, né, que não seja permeável, porque a gente sabe que depois de algum tempo a máscara ficando úmida, ela já não é efetiva. E existe sim a recomendação de, se possível, a máscara cirúrgica ou até mesmo a N95, se você vai se expor durante um período mais prolongado, né, num ambiente com maior risco. Quando a senhora acredita que devem surgir os resultados dessa onda roxa? Uma diminuição nesses casos? Porque a gente está num colapso hospitalar agora, né? Olha, eu não estou muito otimista com essa onda roxa, não. O que eu tenho visto é que muita gente na rua, né, muitas pessoas circulando. Eu, assim, vamos dizer que eu não sei se essa onda roxa ela contempla ainda, né? Infelizmente, o nosso país é um país de poucos recursos, já vinha de uma crise econômica, e a gente não tem visto uma condução central e falta, né, uma ação por parte aí do poder central de transferência de renda, de diminuição de impostos, de dar mecanismos aí para essas pessoas se manterem em casa. Só que, claro, a pessoa tem que sair para trabalhar, ela precisa disso para sobreviver. Então, é isso que a gente tem visto no país. A gente vai até certo ponto, depois tem que voltar, e aí fica nisso, né? Só que o que a gente tem que lembrar é que uma população doente também economicamente, ela fica economicamente doente também. Então, assim, eu não estou otimista de ver grandes melhoras com essa onda roxa, não. Páscoa está chegando, um feriado prolongado. É um outro alerta? Sim, com certeza. A gente viu que as coisas pioraram, foram nos feriados do ano passado, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo decretou 10 dias de feriado, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro também. Então, a gente precisa controlar visitantes, né? Não permitir que eles entrem nas cidades, porque agora é restringir mesmo a circulação de pessoas. Nós estamos numa fase bastante crítica, onde a gente realmente, nos hospitais, nós estamos enxugando gelo. Pelo estudo que está tendo, trabalho que vocês estão desenvolvendo, o paciente teve Covid, depois de um período ele apresenta sequelas, isso já está sendo comprovado? Depende, sim. Se ele tiver quadros clínicos mais exuberantes, tem pessoas que tiveram Covid um ano passado, no começo da epidemia, que ainda... a gente está falando de uma geração de sequelados, né? A pessoa ela pode ter sequelas pulmonares, sequelas cardíacas, ela pode... muita atrofia muscular, a pessoa perde musculatura. Então, para recuperar isso, demora meses. Doutora Lívia, desde o início da pandemia, onde se mistura emoções do medo, a esperança, o que a senhora tem a dizer para quem ainda não acredita no poder da Covid? Eu convido a visitar uma UTI para ver como é que é o nosso trabalho lá. Eu acho que é só isso que eu posso falar. Doutora, eu queria agradecer aí esse espaço, esse bate-papo, desejar a senhora um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por esse espaço. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante a gente estar falando sobre esse tratamento precoce. É uma coisa que a gente tem visto sendo falado mais na região, né? E isso desvia o foco. Tratamento precoce é isolamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e se vacinar quando chegar a sua vez.